As Ilhas dos Açores nasceram numa situação muito peculiar. São ilhas vulcânicas, isto quer dizer que nasceram de vulcões no meio do Atlântico, sem qualquer organismo vivo presente no seu espaço. Isto criou uma situação estes dois condicionantes, uma situação muito especial, muito particular, de serem ilhas sem qualquer ligação ao continente, primeiro, e segundo, de terem aparecido no meio do Atlântico a distâncias que rondam 2000 km de qualquer plataforma que tivesse organismos vivos mais antigos. Isto fez com que a chegada das plantas aos Açores fosse, ou tenha vindo a ser, um facto com um conjunto de características próprias de terem que atravessar essas espécies o Atlântico de alguma maneira, seja de jangadas, seja pelo vento, seja utilizando aves. As plantas tiveram que usar vários estratagemas para poderem chegar aos Açores. O primeiro facto que acontece, ou que resulta desta circunstância, é de que existem poucas plantas que chegaram naturalmente aos Açores. Hoje em dia vemos nos Açores um número muito variado de espécies, com um grande número de flores diferentes, mas de facto, durante os vários milhões de anos que os Açores tiveram sem a presença do homem, as espécies conseguiram, com êxito, atravessar o Atlântico, seja do lado da América, seja do lado da Europa ou da África, estabelecer-se nas ilhas de forma a constituírem populações, foram muito poucas. Temos uma ideia de que elas teriam, à altura da descoberta dos Açores, à volta de 300 plantas vasculares. Estas plantas mais evoluídas, que têm um sistema vascular e que algumas têm flor, só haveriam cerca de 300 espécies nos Açores, o que é, comparativamente a outras áreas continentais semelhantes, quer dizer, em termos de área semelhante à área das Ilhas dos Açores, é claramente muito poucas espécies. Mas era um conjunto de espécies muito selecionadas, com capacidade de alguma maneira, atravessarem o Atlântico, mas mais do que isto, espécies com capacidade de se adaptarem às condições muito exigentes que as ilhas impunham. Quer porque tinham frequentemente cataclismos, os Açores frequentemente têm erupções, desaparecem ilhas, aparecem outras, isto exige das plantas uma capacidade de suportar cataclismos muito grande, teriam uma capacidade de poderem ocupar múltiplos habitats, múltiplas áreas, o caso, por exemplo, de espécies que vão desde o nível do mar até ao topo da montanha do Pico e que têm uma amplitude muitíssimo grande, o caso de outras espécies que possuem hoje em dia espécies junto ao mar e espécies em montanha e correspondiam no passado à mesma espécie que especializou nestes dois habitats. Portanto, as espécies tinham que ter uma plasticidade para se adaptarem às características do meio insular que eliminou certamente muitas espécies dos Açores. Por isso, a flora dos Açores é formada por um conjunto de espécies que não iriam, como digo, muito mais do que 300, especializadas nestas situações de meios insulares associadas a grandes alterações no tempo e com variações importantes de ilha para ilha. Ou seja, os Açores temos a tendência geográfica de pensar neles como um espaço, uma única mancha, mas de facto, do ponto de vista dos organismos vivos, são 9 ilhas, 9 espaços terrestres, relativamente distantes uns dos outros, em que as espécies têm, por vezes, grandes dificuldades em atravessarem de uma ilha para a outra. Por isso, temos ilhas, de ilhas para ilhas nos Açores, a flora também varia, ou seja, comparar Santa Maria e as espécies mais mediterrânicas de Santa Maria com flores e corvo muito mais úmidas e oceânicas, são duas floras relativamente distantes e relativamente diferentes. Ou seja, para além da diversidade e da diferença dos Açores em relação ao continente, também dentro dos Açores há uma grande diversidade de espécies associadas a isso.